Elias, humano como nós. Uma série que nos faz refletir sobre a vida do profeta Elias e de como ele também experimentou a sua humanidade. Primeira semana falamos que Elias era um humano como nós e viu milagres. Na segunda semana falamos, semana passada o pastor William falou, na primeira o pastor Daniel falou então sobre essa questão de Elias sendo humano, ser alguém que presenciou muitos milagres. Semana passada o pastor William falou que Elias era humano como nós e não se omitiu, e de fato usou da sua vida, da sua voz para abrir a boca, falar e diante de todas as situações reconhecer quem é Deus. E a semana de hoje, que de repente é um tema que é mais fácil para todos nós, pelo menos de nos considerarmos parecidos com Elias, é quando nós falamos que Elias era humano como nós e viu tristeza. No nosso pequeno grupo, na primeira semana, uma das frases que definia sobre Elias uma conclusão era: eu não tenho a fé que nem Elias para poder ver milagres como Elias viu. Na segunda semana, diante de toda a coragem daquilo que Elias fazia, a conclusão era a mesma. Eu creio que o tema de hoje nos aproxima de Elias, que fala da tristeza, que é tão comum, tão normal e tão experimentada por todos nós. Essa semana, dando uma olhada na internet, em sites de notícias, eu passo pela Globo, pelo site da Globo.com, e tinha o seguinte desabafo de uma pessoa que dizia assim: eu precisava descansar, não das pessoas, não da rotina, não da correria. Eu precisava descansar de mim mesmo, das minhas pressões e cobranças. Tentar lembrar do leve a vida leve, tentar deixar fluir, mas não consigo. Mesmo quando a mente e o corpo parecem estar lentos e precisando de férias, travo uma batalha comigo mesmo, querendo dar um passo a mais. Amanhã pode ser um dia que eu me contente com tudo que conquistei e deite tranquilo em uma rede, assistindo as ondas quebrarem na areia. Mas hoje, continuo insistindo em ser melhor do que ontem. Alguém que diz que precisa de descanso, e esse descanso é muito mais dessa pressão, dessa cobrança, de não perceber a vida fluindo, de que mesmo quando ele parece estar com a mente, o corpo, as emoções cansadas, existe uma batalha dentro dele, desafiando a dar um passo a mais, e ele perde a alegria ao que vê ao seu redor e diz: quem sabe amanhã eu consigo. De quem vocês acham que é essa frase? Essa frase é do cantor Luan Santana. No auge da fama, no auge do sucesso, aplaudido por milhões, e numa tremenda tristeza, diante da realidade da vida, diante da sua humanidade, diante daquilo que deveria ser a alegria dele. E ele dizendo que não consegue sentir alegria no que experimenta e no que vive, que ele se sente mal, que ele se sente cansado, que ele se sente triste. E a tristeza tem sido um tema crescente, não a tristeza em si como natureza da vida, mas pessoas aprisionadas a ela, pessoas que têm vivido uma rotina de tristeza que se transforma em doenças. E essa batalha não é uma batalha física, mas é uma batalha mental, é uma batalha emocional, é uma batalha espiritual. E se nós vamos olhar de fato, a mente sofre. E alguns dados então da OMS, Organização Mundial de Saúde, diz assim: atualmente 322 milhões de pessoas no mundo têm depressão. No Brasil, mais de 11,5 milhões de indivíduos, o que vale a 5,8% da população, sofre com depressão. Entre 2005 e 2015, houve um aumento de 18% no total de casos de depressão no planeta. A doença é considerada a principal causa de afastar pessoas do trabalho e do convívio social. Tem sido o que mais tem feito pessoas se afastar dos outros, se afastar da família, se afastar inclusive do trabalho, que tem paralisado pessoas. A depressão pode levar ao suicídio. E menos de 10% das pessoas com depressão recebem tratamento adequado. Ou seja,
muitos sofrem e poucos buscam ou encontram ajuda. Alguns sinais de depressão, de quando a pessoa está sendo envolvida por essa tristeza, é cansaço que não passa, cansaço que se multiplica na vida da pessoa, cansada sem ter exatamente o porquê e o motivo do qual levou ela a se sentir tão cansada e tantas vezes. Apatia, coisas que antes ela fazia com vigor, com movimento e com força, ela se torna mais devagar, mais apática para reagir diante de diversas situações da vida. Falta de prazer em atividades que antes lhe eram prazerosas, começa a perder a alegria nas coisas que antes a faziam sorrir, a animavam para a vida, faziam com que ela saísse todos os dias da cama e tivesse felicidade. Alguns sinais é que as pessoas começam então a não mais se alegrar nisso. Outro sinal, distúrbios de sono, ou a pessoa dorme demais, ou a pessoa dorme de menos. Ou ela vive procurando um jeito para dormir e ficar mais tempo trancada em seu quarto, ou ela não consegue dormir e fica em desespero, quem sabe, pelo excesso de cansaço e pela dificuldade em dormir. Outro sinal, dificuldade de concentração. A pessoa começa a ter dificuldade em prestar atenção em coisas simples, em contatos, vai sofrendo com isso e, como já foi falado antes também, ideias suicidas. Pessoas têm sofrido. E quando eu falo para um templo cheio como o nosso, você pode estar experimentando muitos desses sintomas na sua humanidade. Assim como Elias, humano como nós, experimentou, pode ser a realidade para mim e para você. Existe pelo menos 3 graus, esses dados eu peguei de uma publicação da Isto É, onde ela fez um longo estudo sobre a depressão. E pelo menos existe 3 graus de depressão, como é classificado então. Primeiro é o grau leve, onde a pessoa apresenta até alguma dificuldade para atividades cotidianas, mas sem prejuízo na vida profissional e social. Ela sofre um pouco, mas consegue ainda viver bem. Segundo, é o que chama-se de depressão moderada, onde há um maior impedimento para a execução de ações rotineiras, como trabalho ou inclusive como convívio social. E um terceiro, que é considerado estado grave, é quando o paciente não mais consegue desempenhar suas ações sociais, profissionais ou domésticas. Quando a pessoa de fato paralisa diante desses sintomas. A humanidade sofre com a tristeza, apesar da tristeza fazer parte da vida. Se você olhar, você vai ver alguém que alcançou sucesso sofrendo com a tristeza, e você vai ver que muitas pessoas que também sofrem é pelo insucesso em algumas áreas da sua vida. O nosso tema de hoje é olhar para Elias, de saber ele era um homem de Deus, mas isso não evitou que ele sofresse tristeza na sua vida. A Bíblia nunca esconde que a tristeza faz parte. A Bíblia nunca ignora o capítulo da tristeza como algo que eu e você não vamos enfrentar. Existe até um discurso de busca pela felicidade, onde a tua vida de fato está sendo vivida, experimentada e completa quando você passa sorrindo, mas a vida não é feita só de risos, a vida é feita de lágrimas também. A vida não é feita só de pontos altos, mas de pontos baixos, como poderíamos assim dizer, onde a tristeza nos invade. E se nós olharmos para a Bíblia, são inúmeros casos de homens que andavam com Deus, que viam milagres de Deus, que experimentavam de Deus, e ainda assim conviviam com a tristeza. Isaías afirma que estava perdido. Jeremias diz que nunca deveria ter nascido em meio à sua tristeza. Moisés pediu que o nome dele fosse tirado do livro da vida. Jonas disse que para ele a morte era melhor do que viver. As lutas de Jó dedicam um livro inteiro, 42 capítulos, para mostrar o sofrimento que invade a vida de um homem, e é onde ele fica nessa discussão com seus amigos, nessa reflexão e nessa pergunta interna se de fato vale a pena estar vivo, se de fato valeu a pena ter vivido tudo, porque com tanta tragédia, com tanto sofrimento que ele experimentou, se ainda assim era um bom negócio viver. Inclusive Jesus Cristo. A Bíblia nos fala que quando Jesus foi orar no jardim do Getsemane, Mateus capítulo 16, versículo 38 diz: Jesus estava
profundamente triste, numa tristeza mortal. Homens e mulheres sofrem. Homens e mulheres, a nossa humanidade nos faz muitas vezes experimentar a tristeza. Um famoso pregador, considerado príncipe dos pregadores, que viveu de 1834 a 1892, chamado Charles Spurgeon, ele chegou a pregar em Londres para mais de 20 mil pessoas. Ele fala algumas coisas sobre essa vida que ele tinha, essa vida com tanto sucesso ministerial, de ver tantos milagres de Deus, de através da vida dele ver tantas pessoas restauradas, ver tantas pessoas tendo uma vida transformada, ver pessoas sendo curadas de vícios, ver casamentos restaurados. E ele vai falando então sobre tudo isso, e ele comenta assim: meu sucesso me chocou, a ideia de uma carreira que aparentemente se abria, longe de me animar, jogou-me numa enorme profundeza, da qual expressei meu sofrimento. E ele fala uma frase, que é a que nós temos no nosso slide, que diz assim: o ministério é uma atividade que desgasta o cérebro, força o coração e drena a vida de um homem, se ele o realizar como se deve. Ele chega a essa conclusão, que quando parece que mais Deus estava agindo, que quando parece que mais pessoas se aproximavam, que quando parece que mais era correspondido todas as suas iniciativas ministeriais, que o sentimento, em vez de ser de uma explosão de alegria, o sentimento que invadia era de uma profunda tristeza. E ele pensa sobre a sua vida e diz: o ministério tem esse poder. Ele desgasta a mente, ele desgasta o cérebro, porque quando nós de fato vivemos intensamente aquilo que Deus quer, nós acabamos sendo drenados nas nossas forças. Outro pastor já de hoje em dia, chamado N. Cordeiro, que escreveu um livro que foi até tema de uma série nossa, chamada Andando com o Tanque Vazio, ele vai falar assim: o ministério tornou-se árduo, minhas tarefas diárias pareciam infindáveis, e os e-mails começaram a se acumular. Pessoas com as quais eu me importava muito tornaram-se problemas a serem evitados, e conversar sobre uma nova visão não mais me inspirava, não inspirava mais a minha alma. O que começara como uma alegria que me preenchia, agora se tornava uma carga que me exauria. No entanto, eu não sabia como diminuir o ritmo. Nós podemos olhar então, e todos esses textos nos levam a perceber: não há hora para chegar, não há situação para chegar, não há posição para chegar. A tristeza um dia chega. E não foi diferente na vida de Elias, que era humano como nós. Quem tem a sua Bíblia, eu convido para abrir comigo em 1 Reis capítulo 19. 1 Reis capítulo 19, onde nós queremos olhar então um pouquinho para a vida de Elias. Eu vou ler do versículo 1 até o 16. 1 Reis capítulo 19, do versículo 1 até o 16, diz assim: ora, Acabe contou a Jezabel tudo o que Elias tinha feito, e como havia matado todos aqueles profetas à espada. Por isso Jezabel mandou um mensageiro a Elias para dizer-lhe: que os deuses me castiguem com todo rigor, se amanhã nessa hora eu não fizer com a sua vida o que você fez com a deles. Elias teve medo e fugiu para salvar a vida. Em Berseba de Judá, ele deixou o seu servo e entrou no deserto caminhando um dia. Chegou a um pé de giesta, sentou-se debaixo dele e orou pedindo a morte. Já tive o bastante, Senhor, tira a minha vida, não sou melhor dos que os meus antepassados. Depois se deitou debaixo da árvore e dormiu. De repente um anjo tocou em Elias e disse: levante-se e coma. Elias olhou ao redor e ali junto à sua cabeça havia um pão assado sobre brasas quentes e um jarro de água. Ele comeu, bebeu e deitou-se de novo. O anjo do Senhor voltou, tocou nele e disse: levante-se e coma, pois a sua viagem será muito longa. Então ele se levantou, comeu e bebeu. Fortalecido com aquela comida,
viajou 40 dias e 40 noites até chegar a Horebe, o monte de Deus. Ali entrou numa caverna e passou a noite. E a palavra do Senhor veio a ele: o que você está fazendo aqui, Elias? Ele respondeu: tenho sido muito zeloso pelo Senhor, o Deus dos exércitos. Os israelitas rejeitaram a tua aliança, quebraram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. Sou o único que sobrou, e agora também estão procurando matar-me. O Senhor lhe disse: saia e fique no monte, na presença do Senhor, pois o Senhor vai passar. Então veio um vento fortíssimo, que separou os montes, esmigalhou as rochas diante do Senhor, mas o Senhor não estava no vento. Depois do vento houve um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto houve um fogo, mas o Senhor não estava nele. E depois do fogo houve o murmúrio de uma brisa suave. Quando Elias ouviu, puxou a capa para cobrir o rosto, saiu e ficou à entrada da caverna. E uma voz lhe perguntou: o que você está fazendo aqui, Elias? Ele respondeu: tenho sido muito zeloso pelo Senhor, o Deus dos exércitos. Os israelitas rejeitaram a tua aliança, quebraram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. Sou o único que sobrou, e agora também estão procurando matar-me. O Senhor lhe disse: volte pelo caminho de onde veio e vá para o deserto de Damasco. Chegando lá, unja Azael como rei da Síria. Unja também Jeú, filho de Ninzi, como rei de Israel, e unja Eliseu, filho de Safate, de Abel-Meloá, para suceder a você como profeta. Essa é a história de Elias no momento em que ele enfrenta a tristeza. A história começa nos falando de quando Acabe, o rei Acabe, traz a notícia para a sua esposa Jezabel. Nós já falamos sobre esse rei, que era o rei de Israel na época, um rei que foi considerado um dos piores reis em meio a tantos reis que foram ruins na história de Israel, que foi considerado um dos piores reis, e que tinha uma esposa que, segundo a Bíblia, era tão ruim quanto ele, que levava as pessoas a adorar outros deuses, que era contra o povo de Deus, que fazia de tudo para exterminar pessoas que amavam a Deus, e assim também Elias era um inimigo por ser um homem de Deus. E a história nos conta então esse momento que Acabe vem contar a notícia, que foi a notícia da mensagem da semana passada, de que estrago Elias havia feito, de como na sua ousadia e na sua coragem ele orou e de repente Deus exterminou com 450 profetas. Ele sozinho ergueu a voz diante de todos eles, e Deus fez uma coisa extraordinária. Quando nós olhamos para a história de Elias e volta um pouquinho na primeira mensagem, nós não temos muitos detalhes, a Bíblia não conta muito a biografia de Elias. A Bíblia explica mais ou menos quem ele é e já mostra no segundo ou terceiro versículo de 1 Reis 17, no segundo ou terceiro versículo, Elias já começa confrontando aqueles que não honravam a Deus, anunciando milagres de Deus, experimentando milagres de Deus, e coisas grandiosas são feitas através de Elias. E de repente a gente olha para Elias e diz: agora ele vai dar uma parada, porque o cara já arrebentou com a boca do balão. E a Bíblia já conta uma outra história incrível, que está lá Elias confrontando 450 profetas, com toda a autoridade, com todo o vigor, com toda a força, e dizendo: esse é o Deus verdadeiro. Mais uma vez nós poderíamos pensar: que coragem, que ousadia, que vigor, que força, olha o que Elias é capaz de fazer. Mas aí chega o capítulo 19 e nos diz que quando Acabe conta para Jezabel, Jezabel só diz assim: avisa para Elias que o negócio acabou para ele. O dia não acaba amanhã antes que Elias acabe. Elias, que viu milagres, que foi corajoso, que teve força, que era rápido nas suas atitudes, que tinha ímpeto, que tinha vigor, que tinha força, que enfrentava 450 profetas, gritando, orando, buscando ao Deus deles. Ele ainda debochava.
com aquela notícia, mandaram te dar um aviso, Elias: tua batatinha vai assar. E a Bíblia diz que de repente Elias mostra uma outra face da sua humanidade. Elias tem medo, Elias foge. Elias, humano como nós. Uma notícia faz aquele homem de tanto vigor, de tanta coragem, de tanta ousadia, de tanta força desabar. E nós vamos vendo que essa fuga de Elias não foi apenas uma fuga por medo de morrer, mas era uma fuga da sua própria vida. Elias vai sendo contagiado por esse medo, e parece que foi o estopim para desencadear, que uma palavrinha foi capaz de colocar Elias na lona e fazer com que tudo aquilo que era sinal de força na sua vida suma e só apareça sinais de fraqueza e de tristeza. E a Bíblia vai nos contar então, já no versículo 3, que Elias teve medo e fugiu. E no versículo 4, a última oração de Elias antes dessa tinha sido aquela na qual ele manda Deus provar que era Deus diante de 450 profetas. Agora Elias sozinho com Deus diz: Deus, para mim deu. Eu quero a morte. Elias ora e pede pela morte. Elias olha para a sua vida, olha para Deus, olha para as circunstâncias e nada mais o traz ânimo para viver. E ele acaba pedindo então para Deus a morte. Não para por aí. Depois de orar pedindo a morte, a Bíblia nos diz que Elias vai dormir. Versículo 5, Elias dorme. E o dormir aqui não é um dormir qualquer. O dormir aqui é um dormir de tristeza. O dormir aqui significa mais do que dormir para repor a sua energia, descansar o seu físico depois de um longo dia de trabalho. Significa que o Elias que estava fugindo só queria dormir para fugir da realidade da vida. Tanto é que a Bíblia nos diz que um anjo vem e o alimenta. E o que Elias faz? Come, bebe e deita de novo. Elias humano, Elias que viu milagres, Elias que não se omitiu, se afunda na tristeza. A história não para por aí, e diz que Deus vai lá e dá aquela moral para Elias. Se alimenta bem, Elias. Se alimenta bem que agora você vai andar. Se alimenta bem que agora você vai em frente. E a trajetória vai ser longa. E o texto nos diz que Elias então, por 40 dias e 40 noites, caminha até chegar a Horebe. Olha que comida que sustenta, melhor que qualquer whey protein moderna, qualquer creatina. 40 dias e 40 noites, sustentado pela força do alimento que Deus deu para ele. E diz que Elias caminha, e de repente se nós fôssemos amigos de Elias, a gente ia dizer: ainda bem rapaz, é isso aí, levanta essa cabeça, não tem motivo para ficar triste, olha quem tu é, vamos. E Elias sai naquela empolgação, tipo cavalo paraguaio. Depois de 40 dias e 40 noites, a Bíblia diz: Elias entrou numa caverna. Volta uma imagem aí, isso, obrigado. Olha um pouco para essa imagem da caverna. A luz fica do lado de fora. A luz fica distante. A luz não faz mais parte daquilo que Elias experimenta. Ele vai para o lado sombrio. Ele vai para a escuridão. Ele se refugia lá, sendo que a sua história está marcada pela sua oração, dizendo para Deus que não queria mais viver, e pela sua atitude de dormir, fugindo da realidade, até que ele encontra uma caverna onde ele se isola. Aqui nós vamos percebendo alguns sinais, alguns sintomas daquilo que Elias estava experimentando. Elias estava com medo. Elias tentou fugir da realidade. Elias tentou se isolar das pessoas. Elias, que era cheio de atitude, estava recluso. Elias, que era cheio de vigor, estava com vontade de morrer.
Elias, que era cheio de esperança, estava desesperançoso. Elias, que era um sonhador, não sonhava com mais nada. Elias não tinha mais expectativa para o seu futuro. Elias queria ficar sozinho. Elias não tinha energia para nada. Elias não esperava nada, não queria nada. A única coisa que ele queria era estar dentro da caverna e dormir. Sabe, queridos, esse sintoma não é só de Elias. Esse sintoma não é só de Charles Spurgeon. Esse sintoma não é só de Luan Santana. Esse sintoma não é só de Jeremias. Esse sintoma não é só de Wayne Cordeiro. Esse sintoma tem maltratado a humanidade. Muitos de nós têm sofrido uma tremenda batalha, no qual perde os sonhos, no qual perde a alegria, no qual perde o vigor, no qual, mesmo olhando para a sua história, você poderia dizer, e até pessoas dizem, poxa rapaz, você é cheio de vigor, lembra? Você estava sempre sorrindo, para com isso, levanta essa cabeça, vamos lá, bola para frente, você consegue. Só que algumas tristezas são tão profundas, e tem coisas que precisam de um cuidado tão especial, que não basta só ouvir o que já aconteceu. É preciso de um cuidado naquilo que está acontecendo. E Deus sabe exatamente como cuidar de Elias. Eu acho incrível a forma que Deus chega e 2 vezes pergunta para Elias dentro da caverna: Elias, o que você está fazendo aqui? O que você está fazendo aqui? Ou seja, o Deus vitorioso, poderoso, que agiu através de Elias nos montes, já estava lá na caverna, esperando por ele. Chegou Elias. O que você faz aqui? Às vezes nós somos enganados ou contagiados por uma impressão de que a vida é só vitória, de que a vida é só alegria, e que de fato Deus é nosso Deus quando tudo vai bem. Que nós somos homens e mulheres de Deus quando nós estamos cheios de ousadia para orar. Que nós somos homens e mulheres de Deus como temos histórias e mais histórias de testemunhos, de coisas que deram certo, de milagres que aconteceram, de como fomos corajosos, de como a verdade de Deus foi usada através de nós e em nós. E aí nós temos história para contar com Deus. Mas sabe, meu querido, quando nós entramos na caverna, Deus já está lá. Quando a vida começa a apresentar sinais de escuridão para você, Deus já está lá para cuidar de ti. Quando você sente medo, quando você foge da realidade, quando você não sabe o que fazer, quando você perde o ânimo, quando você perde a força, uma certeza você pode ter: Deus está lá te esperando. O Deus que foi teu Deus nas montanhas não vai te abandonar nos vales, nas vitórias, não vai te abandonar nas derrotas. O Deus que foi teu Deus nas tuas convicções não vai te abandonar nas tuas dúvidas. O Deus que foi Deus de Elias diante dos profetas é o Deus de Elias na caverna. E Deus, na segunda vez que ele pergunta para Elias, foi num encontro que ele teve com Elias, que eu acho sensacional. Deus manda Elias se preparar, que ele virá. E Elias fica à espera. É interessante que Deus já estava naquele lugar, mas que ele viria para um encontro especial com Elias. Essa coisa eu não consigo explicar para vocês, é só o pastor Daniel consegue, pergunta para ele depois. Mas Deus estava lá, mas Deus também diz: espera aí que eu vou passar e vou falar contigo. E aí acontece que Elias fica esperando por Deus. E fala sério, quem já passou por uma tristeza, quem já passou por um momento assim, tudo que a gente espera é que a coisa se resolva do dia para a noite, não é? Você está triste hoje, pior ainda, tem alguém que você gosta que está triste, você diz: não, vai passar, amanhã tudo vai dar certo, e não passa. Você diz: não, mas amanhã vai vir uma notícia boa, você vai, sem estudar, tirar primeiro lugar no concurso.
Daí a pessoa não passa no concurso, e a coisa vai piorando. Amanhã você vai receber um resultado positivo do seu exame, não vem. E a gente espera por uma coisa grandiosa, a gente espera por um agir sobrenatural, a gente ora e diz: Deus cura, Deus faz um milagre, Deus abre a porta, mas às vezes a porta não abre, às vezes demora. E o convívio com a tristeza faz com que nós sejamos desejosos por uma experiência grandiosa, estrondosa, para ver quando Deus vai agir de fato. Elias, Deus quer falar com você e Elias fica esperando. E é interessante que, apesar dos exemplos não serem como nós imaginaríamos, nós vamos concordar que era mais provável imaginar que Deus falaria assim. Diz que vem um vento poderoso. O vento, que algumas vezes mostra na Bíblia como sinal da presença de Deus. Como aquele texto de Atos dos Apóstolos que nos diz que de repente, onde estavam reunidos aqueles discípulos, veio um vento impetuoso, contagiou aquele lugar, todos ficaram cheios do poder de Deus. E veio um vento desses. Só que a Bíblia nos diz, quando passa aquele vento, Deus não estava lá. Vem então um terremoto, treme tudo, barulho, força, onipotência, abala as estruturas, e Deus não estava lá. Vem um fogo, fogo que arde, fogo que também tem algumas analogias, algumas comparações no Novo Testamento para falar desse poder, da presença de Deus em algum lugar, e diz: Deus não estava no fogo. Às vezes você ora esperando, Deus vai incendiar meu coração, Deus vai fazer uma grande coisa através dessa oração, Deus vai fazer grandes coisas no momento que nós cantamos com força, que nós louvamos com força, que nós somos fortes para buscá-lo. E às vezes Deus silencia, inclusive nessa hora. Até que a Bíblia nos diz que de repente, vem uma brisa suave, leve. Elias coloca uma capinha para se proteger da chuvinha leve. E Deus estava lá. Como Deus cuida daqueles que estão na caverna? Pode sim fazer sinais miraculosos. Pode sim fazer coisas grandiosas. Mas muitas vezes Deus vai sussurrar no teu ouvido: o que você faz aqui? Pode ser que aconteça de que Deus se manifeste de uma forma sobrenatural, potente, que te enche de vigor na hora. Mas pode ser que às vezes um abraço vai mudando essa história na tua vida. Pode ser que um carinho, pode ser que uma palavra, pode ser que um momento silencioso, lá Deus vai estar falando contigo, para começar esse trabalho de fazer você voltar a entender. O teu Deus que estremece montes, sussurra no teu ouvido quando você está na caverna. O teu Deus que age no sobrenatural, naturalmente quer cuidar de você. Nada mais propício se nós formos pensar. Elias estava quebrado. Elias estava em pedaços. Elias já sabia o que era ser forte e ter vigor. Elias não era acostumado com a fraqueza. Elias já tinha visto grandes coisas, mas ele precisava aprender a ver Deus nas coisas pequenas também. Na tua vida, na minha vida, na vida de seres humanos, humanos como nós, quando enfrentamos a tristeza, não devemos somente olhar e esperar Deus se revelar nas coisas gigantescas, nas coisas grandiosas, nas coisas barulhentas, mas às vezes perceber nos pequenos detalhes o quanto Deus está cuidando de nós. Assim foi com ele, assim foi com Elias, assim foi como Deus foi buscar Elias lá naquela caverna e trazer ele de volta. E é interessante que quando Deus manda ele voltar, o que Deus diz para ele? Volte pelo caminho de onde veio e vá para o deserto de Damasco.
a vida de Elias seguiria igual. Só que a volta por esse caminho traria um Elias diferente para essa realidade. O Elias que sofria porque queria fugir de uma situação, vê Deus cuidando para levá-lo de novo para ela. Não mais com força e ousadia, mas sabendo que o Deus que amava ele nas montanhas, também o ama nos vales. Isaías capítulo 43 vai dizer assim, que Deus é aquele que não quebra o caniço rachado e que não apaga o navio que fumega. Deus é o pavio que fumega, desculpe. Deus é aquele que diante do pavio que está fraquinho, quase se apagando, Ele não apaga. Ele ajuda a manter. Que Deus é aquele que diante do caniço, fininho, rachado, frágil, não vem e destrói, mas vem e traz aquele cuidado detalhista para restaurar a pessoa entristecida. Eu encerro dizendo para você que para mim tem uma grande resposta de quem Deus é no capítulo 20. No capítulo 20 conta de uma vitória, em meio à história de Elias aparece uma vitória na batalha do rei Acabe, aquele rei tão ruim, mas mesmo assim rei do povo de Israel. E que de repente Acabe, diante do seu inimigo, do exército de Ben-Hadad, ouve a compreensão que eles tinham sobre o povo de Deus e dizia: vamos atacar essas pessoas nos vales, porque o Deus deles é um Deus de montanhas e não é um Deus de vales. Eles são fortes quando eles estão por cima, eles são fortes quando eles estão com vigor, eles são fortes quando eles estão soberanos sobre tudo e sobre todos. Vamos pegar eles nos vales, e o vale é símbolo de fragilidade. Salmo capítulo 23, versículo 4, Davi diz: mesmo quando eu ande por um vale de trevas e de morte, na NVI, ou na revista atualizada, pelo vale da sombra da morte, lá tu estás comigo. Ou seja, o vale numa posição de guerra, numa posição de batalha, era um lugar desfavorável, porque você perdia a visão do todo, você se tornava mais frágil diante de um ataque de alguém que estava nas montanhas, você passava por caminhos obscuros, dos quais você nem conseguiria ter certeza se havia saído ou não. E lá no versículo 28, 1 Reis 20, 28, Deus diz o seguinte: eu sou Deus de montanhas, mas também sou Deus de vales. Eu dou vitória nas montanhas, mas eu dou vitória nos vales. Eu não sei como você está, mas eu sei que o vale faz parte da nossa vida. Eu sei que a história de Elias aproxima a humanidade dele na nossa, de perceber que assim como ele, muitas vezes nós nos encontramos na caverna. O evento da cruz, de quando Jesus morre naquela cruz, é para dizer para mim e para você, que nessa vida, em meio ao caos, um símbolo que não foi percebido por todos, mas que aqueles que olham para essa cruz, entendem onde encontram refúgio, onde encontram força, onde encontram esperança. Que lá Jesus encontra a nossa humanidade perdida, lá Ele diz que nos ama, lá Ele renova a nossa esperança. Eu convido você hoje a perceber, a experimentar que Deus é Deus de montanhas, mas também é Deus de vales.